Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento. Mas não apenas somos conquistadores. Essa é a 20ª campanha Arca da Conquista. A 20ª edição da campanha Arca da Conquista. A primeira campanha Arca da Conquista, eu tinha 6 anos. Eu era um garoto, nem garoto, era um menininho, que nem sabia o que era viver direito. Pensava que minha comida caía do céu e que meu pai podia tudo, porque é isso que uma criança pensa. Há 20 anos atrás, há 19 anos atrás, há 20 campanhas atrás, muita coisa era diferente. E muita gente aborda a campanha Arca da Conquista falando, mas é a mesma conquista sempre? Mas todo ano eles pedem a mesma coisa? Será que todo ano eles estão pedindo o mesmo pedido? E aí eu fui ver alguns dos meus pedidos. Alguns mais simples, alguns um pouco mais complexos, alguns que eu nem lembro mais. Mas desde a primeira, eu tenho visto a conquista que Deus coloca à minha frente, e nunca é a mesma. Eu tenho visto o desenvolver do plano de Deus sobre a minha vida, porque há 20 anos atrás eu não falaria, mesmo com 6, 7 anos, eu não falaria que daqui 20 campanhas estaríamos no templo mais bonito que eu já vi, modéstia à parte. O pastor Rafael não gosta de falar muito assim. Ele fala que parece que a gente se acha muito. Mas eu já vi muita igreja. A nossa é bonita. E agora vai ficar mais iluminada. Eu não imaginaria que Deus me capacitaria para estar pregando a palavra dEle. Eu não imaginaria que Deus iria me dar uma mulher tão bonita, que está fazendo aniversário hoje. Há 20 anos atrás, o pastor Rafael entrava com a arca sobre pedras, areia, tijolos, cimento recém-colocado. Esse prédio ainda não existia, porque esse prédio só seria inaugurado em 2008. E naquele ano, essa era a nossa conquista. Olhávamos para a terra prometida, olhávamos para aquilo que Deus iria fazer, e toda a igreja junto, como hoje clamamos pela casa do oleiro, que agora só faltam 30 parcelas em nome de Jesus. Mas nós olhamos para a casa do oleiro e clamamos a Deus que nos ajude a pagar. Olhávamos para esse prédio que era um barracão, que ainda seria demolido e reconstruído, e pedíamos, Senhor, nos ajude com essa conquista, nos ajude com essa conquista. E alguns anos depois, a conquista veio e inauguramos esse prédio. Alguns anos depois, a conquista foi outra. A conquista foi, por exemplo, durante a pandemia, tudo fechado. O pastor Rafael olhou para essa igreja e falou, não vou ter oportunidade melhor do que essa, com ninguém aqui dentro para trocar essas cadeiras. E aí pedimos, Deus, nos abençoe sobre essa conquista. E a conquista veio, você está sentado nela. E aí, mais alguns anos depois, falamos, Deus, nos direcione para o próximo passo com as extensões. Aonde abrir uma extensão? Como abrir uma extensão? Era algo muito novo. E oramos a Deus por essa conquista. E hoje nós usamos essa conquista. Todo sábado, todo domingo, toda quinta-feira, toda quarta-feira com Restaurando Sonhos, o dia que nós quisermos, porque temos extensões. Então não dá para falar que é a mesma conquista. Então não somos apenas conquistadores. Somos 20 vezes conquistadores. Então vira para quem está perto de você. Você já é conquistador. Fala para ela, você já é conquistador. Mas você é 20 vezes conquistador. Você está num lugar que é 20 vezes conquistador. Por 20 campanhas, por 20 vezes, por 20 pedidos, Deus se mostrou maior do que qualquer desafio que se colocava na frente dessa igreja. Deus se mostrou maior do que qualquer impossível que alguém escreveu nesse pedido. Por 20 campanhas, Deus se mostrou que Ele é fiel e vai continuar sendo fiel. Não é porque a última campanha que Deus deixou de ser fiel. Deus é fiel sempre, Ele continuará fiel sempre, para sempre Ele é fiel. E aí quando nós olhamos para o povo de Israel, o desafio deles, a conquista deles, tinha mais a ver com a terra
ou mais a ver com o céu? Responde para quem está perto de você, enquanto eu tomo uma água. A conquista do povo, que nós trabalhamos aqui, o pastor Luiz leu no domingo, no culto da manhã, no culto da noite. A conquista do povo tem mais a ver com Deus ou tem mais a ver com a terra? No 3 você responde o que a pessoa do seu lado falou. 1, 2, 3. Ué, mas não era a terra que eles iriam conquistar? Não era a terra que eles iriam tentar conquistar? Não era a terra que eles iriam passar o Jordão para assumir? Sim. Mas o desafio que Deus coloca, o desafio que vivemos em Deus, ele nunca é simplesmente terreno. Ele tem muito mais a ver com crescer em Deus do que com a conquista da terra. Ser 20 vezes conquistadores é por 20 vezes e muito mais crescer a nossa fé em Deus e não simplesmente ter 20 terras para conquistar. Porque a conquista que o povo teria seria muito maior do que simplesmente uma batalha ganha numa guerra. A conquista que Deus tem para você é muito maior do que simplesmente uma cura, do que simplesmente uma restauração. Ele faz todas essas coisas, mas Ele faz todas essas coisas com um propósito de você crescer mais nele, de você crescer a sua fé nele. Nunca foi sobre conquistar a terra, porque o povo tentou conquistar e não conseguiu. Porque não queriam crescer em Deus, queriam apenas conquistar a terra. E hoje eu quero falar sobre isso com você. Abra sua Bíblia em Números capítulo 13, versículo 25. E deixa aberto aí, nós vamos usar alguns outros versículos, mas pode deixar aberto nessa passagem, porque nós vamos usar bastante ela hoje. Números capítulo 13, versículo 25. Nós vamos ver uma coisa muito séria. Quem leva Deus a sério, não dá passos para trás com Ele. Levar Deus a sério é continuar de conquista em conquista, de batalha em batalha, de desafio em desafio, confiando e crescendo em Deus, não necessariamente na terra. Deus quer que você cresça nele, porque quando crescemos em Deus, nada é impossível para Ele. A terra se torna fácil. A parte difícil é crescer em Deus. O desafio da campanha, o possível que podemos fazer. O possível que podemos fazer, que Deus nos convida a participar, é crescer nele, porque o impossível você não pode fazer. Você não pode fazer. Como o testemunho que você assistiu hoje, todas as semanas nós teremos testemunhos diferentes, que tratam de muita coisa, mas você vai ver que tem muito testemunho de gravidez. Teve uma época que a gente até parou de gravar, que a gente falou assim, o pessoal vai ficar com medo de engravidar, só de passar perto da arca. Mas sabe por quê? Eu acho muito legal isso, enquanto você abre a Bíblia em Números 13, é que a gravidez é uma coisa que depende unicamente de Deus. Porque muitos casais podem tentar a vida toda e podem tomar todos os tipos de remédio para tentar engravidar. Se a mão de Deus não gerar vida, não há vida. Porque a vida vem só de Deus. O ser humano pode tentar o que for. A gente nem entende o que é vida, gente. Completamente não. A gente tenta limitar a vida ao batimento cardíaco, à atividade cerebral, mas existe uma discussão médica terrível. O único que gera vida é o autor da vida. Então é a coisa que só Ele pode fazer. E aí quando pessoas vêm, como nós temos a Rebeca, nós temos a Isabela, irmão, metade do Crescendo com Cristo é a resposta da arca. Metade do Crescendo com Cristo, que está agora lá com a pastora Veri, com a evangelista Cláudia, é resposta de arca, porque eram mulheres, casais, que por algum motivo, seja pelo homem, seja pela mulher, por algum motivo de saúde, ou simplesmente porque nunca puderam engravidar, pela graça de Deus, conseguiram. Números 13, 25 diz assim, depois de passarem 40 dias explorando a terra, os espias retornaram a Moisés e a Arão, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade, e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Agora a gente vai ler o versículo 27. O 27 é bom. Você viu que ele é bom? Fruto, mana, leite e mel. O negócio é louco, Moisés. O negócio é acima do que a gente esperava. Então, o 27 a gente vai ler
com empolgação. Então dá uma empolgada aí onde você está. Tira o cansaço da terça. Dá uma empolgada. Não, é para ir dar uma empolgada, irmão. Aí você me desanima. Não, aí onde você está, dá uma esticada. Prepara para falar com intensidade o 27. Aí eu vou começar e você continua. Este foi o relatório que deram a Moisés. Que nela há. Aí, agora vai entrar o 28. Você já percebeu? O 28 é pior. Agora a gente vai trocar de empolgação para medo. Encarna o Ministério do Teatro, irmão. Encarna aí. Aí eles continuam. Contudo, que são gigantes, homens gigantescos. Eita, será que essa terra é boa mesmo? Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos agora mesmo para tomar a terra. Gente, esquece esse relatório esquizofrênico, que a terra é boa, mas é ruim, que a terra presta, mas não presta. Vamos agora conquistar a terra. Com certeza podemos conquistá-la, porque nós somos um povo conquistador. Porque o Deus da conquista está na nossa frente. Então esquece esse relatório pessimista dos meus colegas. Vamos conquistar agora. Esse é o momento que Deus preparou para esse povo ser conquistador. Com certeza podemos conquistá-la. Olha a empolgação de Calebe. Mas eu tenho medo nas histórias do Antigo Testamento, sempre que eu vejo um mas, depois de coisa boa. Porque sempre vem uma coisa boa. Aí vem mas, contudo, porém, entretanto. Os outros homens que tinham feito com ele o mesmo reconhecimento. A terra era a mesma que eles viram, amém? O que eles fizeram? Discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes do que nós. Calebe tinha certeza da conquista, por quê? Quem estava junto com eles? Deus. A presença de Deus. Aquele que está entronizado entre os querubins. Lembra que o pastor Rafael falou isso no domingo? Coisa maravilhosa a pregação que ele fez. Aquele que está entronizado. O foco não é os querubins, é aquele que está entronizado entre eles. A presença de Deus está entre o seu povo. Por isso eu confio que a sua conquista chegará, porque Deus está aqui. Porque a presença de Deus é no nosso meio. Mas eles falam o contrário. São mais fortes do que nós. 32. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Opa, a terra era boa, já virou ruim. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até os gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como... E também era assim que parecíamos para eles. Somos 20 vezes conquistadores. E nós somos conquistadores e precisamos ser todo dia. Deus não nos chama para ser um povo da conquista uma vez por ano. Deus não nos chama para ser um povo que triunfa sobre o pecado, sobre as dificuldades, sobre os impossíveis, só de vez em quando, porque Ele é fiel. Calebe não estava duvidando, não estava dependendo da força militar de Israel, que era bem baixinha, bem pouca, comparado a povos que tinham muito mais conhecimento tecnológico de armas do que eles. Calebe não estava contando com isso, não estava contando com a estratégia militar de Moisés. Ele estava contando com a mão de Deus operando o impossível no meio daquele povo. Ele estava falando no meio daquelas pessoas: nós somos conquistadores sempre, gente. Pode ser gigante, pode ser pequeno, pode ser difícil demais, pode ser difícil de menos. Deus está no nosso meio. E se Deus está no nosso meio, vamos triunfar sobre os impossíveis. Porque Deus é fiel. Porque Ele pode. Não porque eu posso, porque Ele pode.
E esse texto nos mostra o grande empecilho do povo de Israel. Aqui eu não estou no texto onde eles triunfaram e conquistaram a terra. Eu estou no texto onde eles duvidaram e ficaram 40 anos no deserto. Números 13 e 14 não é o texto que fala sobre a conquista da terra. É o texto que fala sobre o que não fazer para conquistar a terra. Sobre o que não fazer para ser conquistador 20 vezes. Sobre o que não fazer para alcançar o seu milagre. E aí surge Josué e Caleb no meio deles. Dizendo assim: vocês estão indo pelo caminho errado. Para ser conquistador, nós temos que ter coisas diferentes. Nós temos que ser diferentes. E eu quero falar com você sobre 3 coisas que você precisa ter para ser um conquistador. Então vira para quem está perto de você e fala: presta atenção, que são 3 coisas. Não desiste na primeira. A primeira coisa que temos que ter para sermos conquistadores é termos olhos conquistadores. É o princípio. A primeira coisa é termos olhos conquistadores. Os olhos, o que vemos, a forma que vemos, são a janela do nosso pensamento. O que vemos formata muito do que pensamos. O que vemos, a forma que vemos, formata a forma que interpretamos o que está ao nosso derredor. O que vemos e como vemos gera conclusões e atitudes na nossa mente. Gera conclusões, aquilo que vemos. Os espias voltam da terra com um relatório daquilo que eles viram. Moisés, vimos isso. Moisés, vimos aquilo. A primeira coisa foi ver a terra. A primeira coisa foi avaliar a terra, foi reconhecer toda a terra. E eles voltam com esse relatório. Mas eles voltam com o relatório no versículo 33, dizendo: vimos até gigantes, os descendentes de Anak. Nós vimos, Moisés, nós vimos povo de Israel, com os nossos próprios olhos, nós vimos os descendentes de Anak, nós vimos os gigantes. E perto deles, qual que é a palavra que vem depois? Perto deles, como? E também era assim que parecíamos para eles. O que vemos impacta diretamente o que sentimos. O que vemos impacta a forma que reagimos, impacta como o nosso coração vai reagir, impacta como a nossa mente vai interpretar. E nesse começo de campanha, na primeira semana da campanha Arca da Conquista, como você tem se sentido? Porque aquilo que você vê e o como você vê, vai impactar diretamente isso. A primeira coisa que eles falaram, não, a terra é boa mesmo. Tem muita coisa, tem mana, leite, mel, maravilhoso, uau, incrível. Porém, nós vimos os gigantes. E os gigantes nos fizeram nos sentir menores. Eu vi os impossíveis. Talvez nesse começo de campanha você esteja falando: pastor, eu vi os impossíveis. Eu vi com os meus próprios olhos. Eu vi coisas maiores do que eu vi com os meus próprios olhos, e perto dos impossíveis, pastor, eu estou me sentindo como um gafanhoto, e é como um gafanhoto que eu pareço para eles. E aí o seu sentimento, a partir do que você vê, começa a deturpar a tua visão da conquista, começa a atrapalhar a tua visão da conquista, começa a tirar aquilo que Deus já te deu do teu coração. Por quê? Pastor, eu vi os impossíveis, eles são grandes mesmo. Pastor, eu vi coisas maiores do que eu. E aquela terra consome. Aquele impossível destrói todos que tentam conquistá-lo. Aquele impossível, aquela resposta, aquele pedido, todos que tentaram contra ele, fracassaram. Perto dele eu me sinto um gafanhoto. Mas nos esquecemos que o que nós vemos, o que você vê, é real ou não? É sim ou não, gente? Senão você está vendo umas coisas estranhas, nós temos que orar por você. Falar: Deus, essa pessoa está vendo umas
umas aparições, está vendo uma alucinação, está vendo manifestação, não é assim. O que você vê? Eu estou vendo essa caneca, com meu nome nela. Essa caneca é real ou não? Sim. Ela é toda a realidade? Não. Tem coisa aqui que eu não vejo. O ar que está em volta dela eu não vejo. A forma que a água interage, porque ela é preta, e por dentro eu não consigo ver direito quanto de água tem, eu não consigo ver, mas quer dizer que não está ali? Não. O que nós vemos, o que você vê, não é toda a realidade que existe. Existe algo superior que nós não vemos. Existe um mundo que é real, mas invisível. Existe uma realidade que é totalmente real, como a roupa que vestimos, as coisas que tocamos, o carro ou o ônibus que conduzimos. Assim como todas essas coisas são reais, elas não representam toda a realidade. Isso que os espias estavam esquecendo. Os gigantes eram reais, amém? Sim ou não, gente? Amém ou não? Amém. O teu impossível é real, amém? Não é imaginário, é real, você vive. As dificuldades da vida são reais, nós vivemos, nós as vivemos, passamos por elas, mas não é toda a realidade. Tem uma parte que você está esquecendo. Ter olhos conquistadores é olhar e perceber que existe uma realidade maior. É ter os seus olhos espirituais abertos, é ter a certeza de que existe algo maior. Lá em 2 Reis 6, não precisa abrir não, que você vai demorar muito para abrir. Fica em Números 13 que a gente vai continuar daqui a pouquinho. Mas lá em 2 Reis, o profeta Eliseu está em sua casa junto com o seu servo, e ele está cercado por soldados e cavalos de guerra. Ele está cercado por um exército inimigo. E ele está tranquilo. E o seu servo vem desesperado, falando: profeta, como que você está tão tranquilo? Mas o profeta sabia que aquilo que nós vemos não é toda a realidade. Como assim? Acompanha comigo junto no telão. 2 Reis 6, 15. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. E ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu Senhor! O que faremos agora? Não tenha medo, disse Eliseu. O que Eliseu disse? Não tenha medo contra o teu impossível. Não tenha medo, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Não tenha medo. Ah, mas eu não estou vendo. O que você vê não é toda a realidade. E o profeta sabia disso. O profeta não estava vendo, mas ele sabia. Aí ele pede com misericórdia: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. E no mesmo momento, o Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. O que você vê não é toda a realidade. Do nosso lado tem mais do que do lado deles. Ao seu lado tem algo maior do que do lado do impossível. Ao lado daqueles que creem, ao lado dos conquistadores, está o Deus que conquistou todas as coisas. Olhe para o teu lado, Deus está junto com você. Olhe para o teu lado, Deus está junto com você. Olhe para a tua realidade e admita: o que eu estou vendo não é tudo. Deus está do meu lado. Ter olhos conquistadores é admitir isso. Ter olhos conquistadores é ver além dos olhos naturais. É não ser limitado por aquilo que você vê na tua frente agora. É não ser limitado por isso. Mas os espias esqueceram disso. E aí eles nos ensinam a segunda coisa. A primeira coisa, eles foram para a terra e viram, olharam. Usaram seus olhos e mostraram que os olhos deles não eram conquistadores, tirando Josué e Calebe, que creram. Os olhos deles não eram conquistadores. Mas aí vem a segunda coisa que você precisa ter. Porque não para nos olhos. Assim que você vê, você quer fazer alguma coisa, você quer falar. A segunda coisa que você precisa ter é uma boca conquistadora. É uma boca que declara a conquista que Deus preparou, não a derrota que você espera.
É isso que a palavra de Deus fala em Provérbios. As palavras sábias, Provérbios 18, 20. As palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. As palavras de Caleb. Lembra o que Caleb falou? Certamente vamos vencer. Certamente conquistaremos. Era o plano de Deus. Enquanto a língua, no versículo 21, tem poder para trazer morte ou a língua dos outros espias trouxe o quê? Morte. Morte. Por quê? Porque falaram as palavras erradas. Falaram contra a conquista que Deus já tinha preparado. Falaram contra o plano de Deus. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Cuidado. A boca é o resultado precipitado dos olhos. Nós vemos os gigantes. Nós olhamos os gigantes. Nós olhamos o tamanho deles. E mesmo a terra sendo boa, mesmo Deus sendo fiel, a minha boca começa a falar contra o plano de Deus. No versículo, está com a Bíblia aberta ainda em Números 13, a gente vai voltar para lá agora. Números 13, 32. Então, o que eles fizeram? Espalharam. Como se espalha alguma coisa? Falando. Hoje tem mais jeito, tem o Zap, tem Instagram, tem muito jeito, tem ligação, mas ligação você fala também. E tem gente que usa o WhatsApp como ligação também, porque manda um áudio de 85 minutos para falar, ok. Você conhece alguém assim? Se você não conhece, você é essa pessoa. O que eles fizeram? Então, espalharam. O plano de Deus? O que eles espalharam? Um relatório negativo sobre a terra. A terra era boa? Não mais. Para eles não. Para o povo não. A terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali. Se você tentar conquistar esse impossível, você vai fracassar. E aí você se repete isso. E outras pessoas falam isso para você e você fica falando, eu devo ser isso mesmo. Se eu tentar conquistar algo maior para a minha vida, se eu tentar mudar uma situação que só Deus pode mudar, certamente eu vou morrer. E aí você começa a espalhar, a espalhar, a espalhar, a espalhar sobre o teu coração, sobre os teus amigos, sobre os teus colegas de ministério, sobre os teus líderes e liderados. Você começa a espalhar um relatório negativo da terra. Você começa a espalhar. E o que falamos é contagiante. Vamos ver aqui, só entre a gente. Você ama uma fofoca, irmão? Se tua esposa chegar hoje e falar assim, amor, você não sabe o que eu descobri. Na hora você fecha tudo. Fecha o Instagram. Fecha. Se você estiver tomando banho, você sai na hora e fala, o quê? O quê? O quê? Me conta. Quem? Quem que fez o quê? Eu quero saber. Aí se ela fala, você não sabe, nossos amigos, a mulher de fulano, o esposo de ciclano se converteu. Aí você fala, Mas se ela fala, um relatório negativo da terra, você fala, manda aqui para mim a figurinha no Zap que eu vou compartilhar agora. Por quê? Porque o que você fala contagia. E a gente ama uma contaminação. Nós amamos a boca que não é conquistadora. Se você chega para mim com uma dificuldade, pastor, está difícil, não sei o quê, não sei o quê. Você quer que eu me compadeça de você e me junte na tua miséria. Se eu falar, irmão, permaneça, porque Deus tem um plano maior. Recentemente, uma pessoa que eu conheço perdeu o emprego. E é chato perder o emprego. É chato. Ficar desempregado é ruim. Você fica inseguro. E eu virei para essa pessoa e falei para ela assim. E ela não gostou. Depois ela entendeu, mas ela não gostou. Eu falei assim, glória a Deus, você foi demitido.
Ela ficou me olhando assim, falando assim, você está brincando comigo, né? Vai pagar minhas contas agora? Eu falei, cara, Deus tem algo maior para você. Ele falou, mas eu não queria ficar desempregado. Eu falei, nem eu quero. Mas por isso que você está passando, Deus vai levantar coisas maiores para a tua história. A gente não gosta desse tipo de declaração. A gente quer falar assim, ai, realmente, essa política faz o L. Realmente, teu chefe, aquele bandidinho, merece morrer, aquele desgraçado. Você quer entrar junto no relatório ruim da terra. E tudo que todo mundo odeia é um Caleb, é um Josué se levantando falando, gente, esquece esse relatório, larga tudo que vocês estão fazendo e vamos conquistar, porque Deus está com a gente. Ai, Caleb, será? Eu sou tão coitado, Caleb. A boca conquistadora declara o plano de Deus. Essas pessoas, elas já tinham visto o milagre. Esse povo é o que passou o Mar Vermelho. Esse povo é o que viu 10 pragas assolando a terra do Egito para libertar eles. Esse povo é o que viu milagres e maravilhas de Deus. Mas eles falaram, quantas vezes a gente foi conquistador? 19? A 20ª não vai ser. A 20ª não vai dar certo. A 20ª vai ser derrota. Mata Josué e Caleb, porque eles estão falando muita coisa boa. Aqui a gente é o povo da depressão agora. É isso que a gente gosta. É isso que a gente gosta. A gente gosta do relatório negativo. A boca conquistadora é decisiva no plano de Deus. Ela declara o plano de Deus. Olha o que está escrito lá em Números 13:30. Números 13:30. Eu peguei o pessoal lá em cima desprevenido, mas eles vão conseguir. Números 13:30. Versículo 30 que a gente está lendo. Está na tua Bíblia aí, né? Então, beleza. Caleb tentou acalmar o povo diante de Moisés. O que ele disse? Vamos partir agora. Não, o povo de Israel. Povo de Israel, vocês estão me desanimando? Quase que eu quero ir para 40 anos de deserto com você agora. Vamos, encarna Caleb aí. Você é Caleb agora. Na peça teatral da terça. Você é Caleb agora. O povo está todo mundo falando relatório negativo. Aí no meio deles, imagina, o povo era gigante, gente. Era mais de 1 milhão de pessoas. Eu não lembro o número exato agora, mas era mais de 1 milhão. Era muita gente. Fora jumento, carroça, era muita gente. Imagina 1 milhão de pessoas falando, não, esquece isso. Aí no meio da multidão, você se levanta assim, ó. Vamos partir para tomar a terra. Mas assim, desse jeito que você está, ninguém vai ver. Você tem que dar uma... Faz assim, ó. Eu quero falar, igual se fazer na escola. Com certeza podemos conquistá-la. Por quê? Porque Deus está à nossa frente. A boca conquistadora é decisiva. Ela é decisiva. Ela fala assim, gente, eu sei que vocês estão falando muita coisa, mas eu quero falar do plano de Deus. Todo mundo já falou muita coisa ruim para mim. Todo mundo já falou que eu vou dar errado. Mas o meu Deus está na minha frente. Você precisa ter boca conquistadora. Boca de conquistador. Mas Caleb, Josué, não tiveram apenas a boca. A boca deles demonstrou algo. Eles tinham a terceira e última coisa que você precisa ter. Para ser 20 vezes conquistador. Você precisa ter atitude conquistadora. Muita gente olhou para os dois e falaram assim, eles são doidos. Doido. Eles não estavam lá? Eles não viram? Mas o que eles tinham não era loucura, era fé. Josué e Caleb se levantaram com fé, baseada nos princípios de Deus. Eu não ligo para os princípios desse mundo. Os princípios desse mundo sempre vão falar que eu não posso.
Eles sempre vão falar que o evangelho é ruim. Eles sempre vão falar que Jesus não pode. Eles sempre vão falar que o que a gente está fazendo aqui é loucura. Mas os princípios de Deus falam: para Deus nada é impossível. A Bíblia fala: os planos que eu tenho para vocês são planos de bem e não de mal. O que a Bíblia fala sobre você, o que a Bíblia fala sobre mim, é que Ele é o Deus do infinitamente mais. Eu não sou limitado pelos princípios desse mundo. Eu quero me basear na minha fé. E quando nos baseamos na fé, começamos a ter atitude conquistadora. Atitude conquistadora. Você não está no capítulo 13 de Números? Vai só um pouquinho para frente para o 14, versículo 6. Números 14, 6. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra do qual fizemos o reconhecimento é muito boa. A tua conquista é muito boa. O plano de Deus sobre a tua vida é muito bom. Não escute o barulho dos outros, escute o plano de Deus. O que Ele tem para você é melhor. Aí eles continuam. Aqui não tem um mas, tem um e. Eles estão concordando. Eles não estão agora contrariando. Estão vendo? Eu pareço o professor Girafales com texto de português. Mas vocês estão percebendo essa diferença? Agora não um mas. Porque o mas, se alguém falar, eu te amo, mas você não gosta. Agora, eu te amo e quero ficar com você. Você fala, tudo bem. O e dá até ânimo. Essa terra é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará. Não é que vai, não, Deus dará. Deus vai te dar, porque Ele conquista. Ele é o conquistador. Se Ele se agradar de nós, Ele vai te levar em segurança até a conquista e a dará para você. É verdadeiramente uma terra que produz leite e mel com fartura. Se tivermos atitude conquistadora, seremos agradáveis a Deus. Ser agradável a Deus é a conquista antecipada. Talvez você não entrou na terra ainda. Josué e Calebe não tinham entrado. Josué e Calebe não eram donos de 1 centímetro de terra. Mas eles já sabiam que a conquista era deles. Ser agradável a Deus, ter atitudes que agradam a Deus, é a atitude conquistadora, é a conquista antecipada. Porque a Bíblia fala, meu justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Se você agradar a Deus, Ele vai te preservar. Ele vai te levar em segurança. É isso que eles falaram lá em Números 14. Se o Senhor se agradar, eu não preciso agradar ninguém. É isso que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Eu não preciso agradar o pastor, eu não preciso agradar a minha esposa para conquistar. Claro, por favor, agrade sua esposa, agrade seu marido. Mas essa não é a base da conquista. A conquista é o ser agradável a Deus. E quando eu sou agradável a Deus, Ele traz a conquista até mim. Ele traz a conquista para a minha mão. Você não podia. Você pode conquistar alguma coisa? Não. Mas Ele pode. E Ele vai trazer isso até você. Ele vai trazer isso até o seu povo. Para aqueles que agradam a Deus. Vivem pela fé. Ser conquistador é ver, falar e agir em alinhamento com o plano de Deus. Deus tem um plano para a tua vida. E Ele é melhor. São planos de bem e não de mal. São planos para mais
e não para menos. São planos para avançar e não para retroceder. Mas isso acontece quando andamos alinhados com o plano dele. A única forma de sermos agradáveis a Deus, de sermos conquistadores, é andando no plano que Ele tem para você. É olhando para a terra e falando: se Deus me deu, eu vou avançar. Se Deus falou que está à minha frente, eu vou continuar. Não importa os relatórios negativos, não importa o falatório das pessoas por aí, não importa o que eu vi, eu escolho ver pela fé, falar pela fé, andar pela fé e receber a minha conquista pela fé, que Jesus Cristo me dará. Somos 20 vezes conquistadores. Quem quer ser conquistador nessa campanha Arca da Conquista? Não levanta a mão, fica de pé junto comigo. Você que quer ser um conquistador, agir como conquistador, falar como conquistador, fazer as coisas como conquistador. Deus tem uma conquista maior para você. Deus tem uma conquista ainda maior para a sua vida. Nós temos o pedido, nós temos o alvo financeiro,